Paz do Senhor, professores, como é que vocês estão? Estamos aqui muito felizes. Um novo trimestre, terceiro trimestre desse ano, e estamos aqui com a lição dos juniores. Então é bênção de Deus. E a gente está vendo aqui que vai falar o tempo dos juízes. E a gente vai começar a aula com muita alegria. Eu coloquei aqui uma placazinha e vocês também podem colocar aí na sala de aula, tá certo? Dando um bem-vindo para seus alunos. Porque a gente terminou um trimestre e vai começar outro. Então é motivo de comemorar, é motivo de agradecer ao Senhor. E a gente vai receber eles com bem-vindo, fazer aquela oração alegre de gratidão, ver os pedidos que estão sendo feitos e vai ser bênção, professor. Que Deus abençoe a tua vida, te dê uma aula abençoada, tá certo? E tudo será bênção, porque o Senhor, Ele está no controle e no comando de tudo. Amém? Estamos na lição número 1, começo, né? Então vai dar tudo certo. Que fala sobre a desobediência do povo de Deus. Então a gente vai trazer aquela aula para as crianças, para elas aprenderem, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o caminho certo, né, obedecer ao Senhor. E você já começa ali falando do tema. Quando a gente fala do tema, a gente já cria curiosidade nas crianças. Como é que vai ser a aula? O que é que a tia vai falar? O que é que a tia vai trazer? E você vai ali com a ajuda do Espírito Santo ensinando e vai dar tudo certo. Não esquece, professor, que como a gente vai falar, né, de juízes, dos juízes de Israel, a gente vai fazer a leitura. E a leitura é no livro de Juízes, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, capítulo 1, versículo 2 e o 6, tá certo? Então pega a Bíblia, a gente tá vendo que são poucos versículos, então dá para fazer a leitura com as crianças, tá certo? Elas gostam de participar, elas gostam de ler, tá bom? Tem o para meditar também, que é muito importante, porque a gente fez a leitura e aí a leitura foi só no livro de Juízes. Já o para meditar, a gente dá uma folheada pela Bíblia toda, né? A gente vai para Salmo 91 e 2, né? Deus é o nosso refúgio. Além de falar o versículo, aí você explana um pouquinho para as crianças, ou pede para elas dizer o que foi que ela entendeu do versículo. Continuando no para meditar, a gente tem Provérbios, capítulo 5 e o capítulo 3 e o verso 5. Devemos confiar no Senhor, a confiança depositada no Senhor. E aí você vai falando para as crianças e as crianças vão interagindo e vai procurando os livros da Bíblia. Isaías também, capítulo 26 e o verso 3. O Senhor protege, fala de proteção. Então cada um a gente está vendo que é, né, ligado sempre à lição e será bênção. Continuando ainda, professor, no para meditar, no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 15, se o amarmos, obedecemos. Fala do amor e fala da obediência. Então, tudo aí trabalhando com as crianças e as crianças correndo aí, procurando na Bíblia, porque as crianças que vão para a escola dominical, ela tem uma facilidade muito grande em manusear a Bíblia, pelo fato que todo domingo a tia sempre está colocando em exposição a palavra de Deus. Então, é uma benção, professor, tá certo? Salmo 119 e o 101. Se desvia do mal para obedecer a Deus. Então, como é que a gente vai desviar do mal? Observando na palavra de Deus, que tem, né, os ensinamentos. Então, sempre colocando a palavra de Deus ali na aula e vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Fechando para meditar, a gente fica no livro de 1 João, capítulo 5, e o verso 3, que diz: obedecer a palavra de Deus. Amém? Então começa a tua aula, tá certo, professor? Orando, faz o louvor, mas que o principal, né, seja a palavra do Senhor. Aquelas crianças que não têm Bíblia, você pode compartilhar a tua Bíblia, mas que eles tenham acesso, amém? Com certeza, eles ganharam algum do avô, da avó, do tio, né? E se não ganhou, vamos orar, porque com certeza alguém vai abençoar uma criança com presente. E eu deixo até a dica aqui, quer dar um presente à criança? Dê uma Bíblia, a Bíblia Sagrada, pois ela é o manual, né, para a nossa vida e será um presente maravilhoso. Às vezes as pessoas dão tanta coisa e se esquecem de presentear com o melhor presente que é a palavra de Deus. Então, continuando, professor, a gente vê aqui que a história fala até a figura, tá certo? O professor já pode auxiliar, porque as crianças gostam de observar, elas gostam de ver. E a gente vê aqui que o povo vinha, né, posteriormente de uma ocupação, de uma situação que passou 40 anos peregrinando no deserto. E a gente vê que Josué, ele estava liderando.
e chegou, né, em Canaã, na terra. E a gente vê que Josué já estava velho. E ele era o líder, estava liderando o povo. A gente vê que a geração que estava agora não era mais aquela geração que tinha testemunhado os milagres no deserto. Lembra dos milagres? A nuvem, o fogo, a providência do alimento. Então teve tudo um processo de milagre. Só que aquela geração morreu. E agora é uma nova geração. Só que essa nova geração, ela não está conhecendo o milagre. Ela conhece o que foi falado e elas precisam também conhecer o milagre. Como nós também, cada um, nós temos o nosso milagre pessoal, né? Nós temos um milagre, às vezes alguém salvou, Deus salvou, da cura, de uma porta de emprego. Cada um tem sua história de milagre. Então é muito importante, professor, você entusiasmar o seu aluno a perguntar qual é o milagre que a tua casa viveu. Qual é a história de milagre que você pode contar para nós? Aquela geração estava ali, mas não tinha milagre. Elas estavam sabendo do que aconteceu. Moisés deixou o legado, Moisés deixou as ordenâncias, Josué passou, mas aquele povo estava desviando do caminho. E é muito perigoso quando a gente começa a servir ao Senhor e na metade do caminho começa a se embaraçar. Fala para as crianças do cuidado de servir ao Senhor, né? É muito importante, as crianças são muito inteligentes, elas pegam muito rápido, professor. E sempre com o visual te auxiliando, tá certo? Vai ser bem. Você tem mais outra aqui também. Josué já estava bem velho. Então a gente vê aqui que Josué reuniu os israelitas e lembrou, né, dos feitos, daquilo que o Senhor tinha feito. E disse para eles guardar em seu coração e para não pecar. Só que o povo se aliou ali com os cananeus. Ele colocou aquele povo para conviver com eles. E é muito perigoso quando a gente coloca pessoas a qual não está agradando ao Senhor perto de nós, porque vai nos contaminar, infelizmente. E aquele povo naquela situação começou a se embaraçar de uma forma tão grande que ali os ídolos que os cananeus estavam adorando, o povo também começou a se misturar e se esqueceu do Senhor. É muito perigoso. Então fala para as crianças, a gente está vivendo num mundo todo contaminado, é muitas investidas, né? Mas que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É importante também, professor, você falar que durante essa trajetória que aconteceu com o povo, apareceu um anjo. A gente tem aqui a figura também do anjo, tá certo? E o anjo apareceu ao povo israelita e disse: eu tirei vocês da terra do Egito e trouxe a terra que havia prometido aos seus pais. E eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com você. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Foi a ordenança, foi o que deixou. Só que ali o povo se esqueceu. E a gente vê que um anjo teve que aparecer e falar. Veja a medida como o povo estava rebelde. E ali você vai contando para as crianças e as crianças vão perguntando, você vai interagindo, lembrando que volta sempre para ao título da lição, para trazer à criança que é importante a obediência, porque o que o título diz? A desobediência do povo de Deus. Então diz aí, professor, é melhor obedecer do que sacrificar. Então temos que servir ao Senhor com alegria. E fala do perigo, né? Que aquele povo correu de servir a outros deuses, desagradando ao Senhor. Então fala para as crianças que elas possam servir, né, com um coração de inteireza, de coração, de pureza, por completo. E o anjo deixou ali e disse, né? Vai vir castigo para vocês, porque vocês desobedeceram. E a gente fala para as crianças, né, que quem erra, quem desobedece, né, quem entristece a papai do céu, com certeza, né, vai haver um castigo. E ali o povo chorou bastante. Por quê? Porque estavam no erro e reconheceram o seu erro, pois sabiam que estava desobedecendo as ordenanças que Moisés deixou, né? E Deus estava ali irado com o povo, porque o povo estava desobedecendo. Percebam que a gente sempre vai falando, mas eu sempre volto à mesma fala. A desobediência. O povo deixou de servir ao Senhor com inteireza de coração, pegou os ídolos dos cananeus, se embaraçou. Então é muito importante, professor, você sempre está ali focado no principal assunto da lição, né? Que é a desobediência e o castigo que veio para o povo. A gente vê também aqui que diz assim que é muito importante a gente obedecer à voz de Deus.
Então coloca para tuas crianças, né, que elas possam ver a história do povo de Israel, que a partir do momento que entristeceu ao Senhor, que saiu dos caminhos do Senhor, eles choraram, se arrependeram, e o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom, porque quando a gente pede misericórdia, Ele escuta a nossa voz e Ele escutou a voz do povo. Só que o povo era um povo difícil, era um povo que pedia perdão, um povo que se arrependia, mas aqui o povo estava novamente fazendo o que não devia ao Senhor. Então a gente tem que obedecer ao Senhor e permanecer no caminho da obediência, professor. A gente vê aqui também na lição qual é o objetivo da nossa lição. O objetivo é detalhar o período em que Israel se afastou de Deus após a morte de Josué. Foi toda essa trajetória que eu acabei de conversar rapidamente com vocês, né? Que o povo, após a morte de Josué, o povo se esqueceu dos milagres que o Senhor tem feito. Aquela era uma nova geração e aquela geração não deram ouvido ao que foi falado, né? As histórias de milagre. Então, eles se esqueceram e aborreceu ao Senhor. Tem também o memorizando que diz: o Senhor é bom. O Senhor, em tempos difíceis, Ele salva o seu povo. Ele cuida dos que procuram a sua proteção. Naum, capítulo 1 e verso 7, né? O Senhor é um Deus bom, é um Deus maravilhoso. Então, fala para as crianças. O memorizando é o textual, é muito importante as crianças colocar no coração. E a repetição traz isso para a vida das crianças. E você pode repetir novamente com as crianças, tá certo, professor? A gente tem também, a gente trouxe uma caixinha, tá certo? E você pode colocar na tua sala de aula, onde você estiver ali com as crianças, você pode fazer, né, o diferenciado. Eu trouxe aqui uma caixinha e eu trouxe algumas guloseimas aqui para dar no domingo às crianças ou o dia que for a sua EBT. O importante é você trazer, e eu coloquei o nome aqui, surpresa. E tudo dentro da caixa, as guloseimas para a gente dar no final. Por quê? Se a gente trouxer qualquer lanche, qualquer coisa para as crianças e expor antes da hora do lanche, isso vai, de certa forma, tirar a atenção da lição. Então, é importante sempre você levar alguma coisa, um cachorro quente, um pirulito, um confeito. O que você levar vai ser de muita valia e de importância, porque criança gosta, não é verdade? Porém, se você fizer como eu fiz aqui e colocar, olha, tem uma surpresa no final aqui para vocês. Então, vamos obedecer? Vamos entender a lição? Vamos compartilhar aqui com a tia a historinha? Quem é que lembra da história de Josué? Quem quer contar alguma coisa sobre Josué? E aí a gente vai falando. E vai ser bênção, professor, tá certo? Então, esconde a guloseima, bota numa caixinha, fala que é surpresa e no final, que terminar toda a aula, aí você dá a cada um e é festa, porque criança é alegria, não é verdade? Tem também aqui uma dinâmica muito legal que o manual coloca pra gente, tá certo? Aqui dá a ideia da gente pegar um objeto, e eu trouxe um sonzinho, tá certo? E esse objeto você vai esconder na sala de aula. Você vai tirar o aluno e vai esconder em algum lugar. Escondido, você vai vendar os olhos da criança, né, e trazer ela novamente para a sala de aula. Quando trouxer, você vai dizer a ela que ela vai procurar aquele objeto. À medida que ela for se aproximando, que você vê que ela está próximo do objeto que você escondeu, você vai batendo palma com mais força. Então, aquilo vai, né, orientar ela que ela está perto do objeto a ser encontrado. E é muito importante a gente ver que à medida que a criança vê que a intensidade das palmas estão aumentando, então ela está perto do objeto. Finalizando a dinâmica, qual o objetivo? A gente escutar a voz de Deus. Quando a gente escuta a voz de Deus, a gente conhece a voz do nosso Pai. Então, que possamos, né, dar ouvido ao Senhor. E quando a criança ela dá ouvido ali, as palmas que a professora bate, com certeza ela fica mais próximo e encontra o objeto. E você dá parabéns e é festa, porque criança é alegria. Tá certo, professor? Então, faz aí também a tarefa, tá? Fala um pouco sobre a vida de Josué, que foi muito importante. Ele viveu 110 anos. Então, compartilha aí com as crianças, tá? A história de Josué e deixa esse legado para elas. A obediência é necessário. Tá bom, professor? Que Deus abençoe a tua vida em tudo, tá certo? E a gente apresenta também aqui, né, cada criança do nosso país, aonde tiver uma criança, que nós possamos orar e apresentar a vida delas. E nosso trabalho aqui, de uma equipe tão grande que está aqui, que você possa compartilhar, que você possa curtir, que você possa comentar, colocar ideias aí e será bem-vindo, com certeza. Alguns pedem oração e a gente sempre está apresentando os pedidos de oração. Que Deus abençoe a vida de vocês.
vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.